abre a sua Bíblia lá no livro do Eclesiástico, no capítulo 17. Eclesiástico, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Eclesiástico, capítulo 17, versículo 20. Estou me habituando, né? Eu falei para o irmão que, para você que está me acompanhando em casa, se eu estiver muito duro assim, né? Porque está acostumado a não ser transmitido, né? E as lives que eu tenho feito é de casa, do meu quarto lá. Sento lá, coloco o celular e mando bala. Então aqui tem uma estrutura super bacana. Quero até parabenizar os irmãos, né? E agradecer pelo convite também, né? Muito bom o zelo pelo Evangelho, não é verdade? Então, Eclesiástico, capítulo 17, versículo 20. Está escrito assim: as suas injustiças não lhe são ocultas, e todos os seus pecados estão diante do Senhor. Mas o Senhor é bom e conhece sua criatura. Não as destrói, nem as abandona, mas as poupa. A esmola de um homem é para ele como um sinete. Ele reserva a boa obra como a pupila do olho, dispensando a seus filhos e às suas filhas o arrependimento. Levantar-se-á depois para dar-lhes a recompensa, e recairá sobre suas cabeças o merecido. Mas aos que se arrependem, ele concede o retorno. Reconforta os que perderam a resistência. Converte-te ao Senhor e abandona os pecados. Suplica diante de sua face e atenua a ofensa. Volta para o Altíssimo, desvia-te da injustiça, pois é Ele que te guiará das trevas e à iluminação da salvação. E odeia profundamente a iniquidade. Quem louvará o Altíssimo no Sheol, se os vivos não lhe dão glória? Para o morto, como se não existisse mais nada, o louvor acabou, e o que tem vida e saúde glorifica o Senhor. Como é grande a misericórdia do Senhor, e seu perdão para eles que se voltam para Ele. Essas são para nós palavras do Senhor, graças a Deus. Bem, antes de falar sobre as ocasiões de pecado em si e como nós podemos fazer para fugir delas, eu quero primeiro colocar aqui o que é o pecado. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa para poder fazer sentido, inclusive, a pregação. Deixa eu tomar minha água aqui na taça de cristal, né? Devo dizer que nesses 12 anos de ministério de pregação, esse foi o copo mais chique que eu tomei água, né? Ah, tá, eu vim com a Gláucia, né, que é da comunidade, também é minha namorada, né, graças a Deus, veio interceder por mim, né, tá sentadinha ali, escondidinha. Enfim, o que é o pecado? Santa Edith Stein, ela vai falar o seguinte, que existem 3 inimigos do homem. O primeiro deles é o demônio, o segundo deles é o mundo e o terceiro deles é a carne. Então, guarda, inclusive a palavra mundo, porque ela vai entrar mais para frente aqui nessa pregação de hoje. Então, esses são os 3 inimigos que o homem tem no caminho para a sua salvação, no caminho de todo cristão. Mas nem todo erro provém do demônio. Existem erros que o demônio nem precisa movimentar. Tem pessoas que caem no pecado que o demônio não precisa nem se movimentar, né, para que isso aconteça. A princípio, para falar do pecado e das suas consequências, antes da gente entrar nessa necessidade e os meios, as estratégias para fugir das ocasiões de pecado, eu quero citar bastante o catecismo da igreja, porque a igreja nos ensina muito bem o que é o pecado,
para que a gente não se engane. A igreja é a mãe mestra da verdade, como nos ensinavam os papas. Então nós, a partir daquilo que esta mãe mestra da verdade nos ensina sobre o pecado, então é o que nós vamos entender, até mesmo para compreender melhor como fugir e fazer as estratégias ali necessárias para poder então vencê-lo, né? Bem, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1853, vai começar a falar para nós o que é o pecado. Então vai dizer o seguinte, que a raiz do pecado está no coração do homem. O homem, ele tem essa inclinação ao pecado, não é? Tem essa característica que ficou, essa concupiscência, né? Como nos ensina a Santa Mãe Igreja isso. E está lá, nós, se não ordenarmos os nossos instintos, os nossos desejos, como nós ouvíamos hoje a Madeira da Cruz, lá na formação online que nós tivemos com o Padre José, se não souber ali alinhar, segundo o coração de Deus, até os nossos afetos, nós acabamos caindo no pecado, não é? Então, ali o pecado, a raiz do pecado está no coração do homem, mas o demônio então ele propõe, né? Ele faz sugestões para nós a partir daquilo que nós somos, para desvirtuar, inclusive, aquilo que nós temos de melhor. O demônio não constrói absolutamente nada, ele corrompe, ele destrói, ele distorce. Vai dizer a palavra de Deus, o evangelista João, no capítulo 8, no versículo 44, o seguinte, que o demônio era o pai da mentira, e que ele veio para ali, que ele é homicida desde o princípio. Com a sua mentira, ele vem matar a fé no nosso coração, ele vem matar ali os filhos e as filhas de Deus, a fé, a vida espiritual. O sentido da palavra pecado, né, na origem, na etimologia da palavra, ali significa hamartia, que é errar o alvo. Então aquele que peca, erra o alvo. Por isso que o pecado, a origem do pecado está no coração do homem. A partir das nossas capacidades, nós muitas vezes erramos o alvo, nós direcionamos para o lado errado, até um impulso autêntico, né? Eu estou lendo o livro do Christopher West, sobre a teologia do corpo, ele fala muito disso, que muitas vezes querendo fazer o bem, nós erramos, nós colocamos o esforço e esse ímpeto pelo céu no lugar errado, e aí nós erramos o alvo, portanto. O catecismo continua, alguns números anteriores, no 1850, o pecado é uma ofensa a Deus. Então não há nada e absolutamente nada de bom no pecado em si. Santo Agostinho vai falar que o pecado é uma palavra, um pensamento ou uma ação contrárias à lei eterna. Qual é esta lei eterna? Deuteronômio capítulo 5, não é? Ou melhor, capítulo 6, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força ou com o seu entendimento. Então todo pensamento, palavra, ato contrário a isso, Santo Agostinho, lá no início ali da Idade Média, século IV, se eu não me engano, né, quando ele nasce, é pecado. Bem, o catecismo continua nos ensinando o que é o pecado. Eu queria até ver com o irmão do violão, do teclado, para fazer o fundinho, fico mais motivado aí, né? Me ajuda, por favor. Então, vai dizer o seguinte, no número 387, o pecado, ele é o abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas, para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Deus coloca no coração a capacidade do homem, da pessoa humana, de amar. E nós usamos e nos dá essa liberdade, inclusive. Nós confundimos aquilo que nós chamamos de liberdade. Inclusive as pessoas têm aquele hábito ruim, né? Ou aquele ímpeto de dizer que eu sou livre, inclusive, para pecar. É uma grande mentira, inclusive, né? É uma grande falácia. Homem nenhum é livre para pecar. Se peca, já não é mais liberdade. Nós somos livres para buscar a Deus, segundo aquilo que nos ensina até a filosofia, né? A igreja na sua doutrina desde o início, filosofia boa, né? A clássica. Enfim, continua o catecismo falando sobre este pecado, que lembra lá, é um pensamento, um ato, uma palavra,
mau uso da liberdade que nós deveríamos usar para amar a Deus e ao próximo, nós vamos sempre errando o alvo, direcionando para o lugar errado. Não é tudo isso. E aí vai dizer o catecismo no 1849 que o pecado é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. O pecado, então, ele é esse mau uso, além da liberdade, do amor ao próximo, do amor a Deus sobre todas as coisas. Eu deixo de amar a Deus, eu deixo de amar o meu irmão por um instinto egoísta que eu tenho, por um ímpeto egoísta que eu tenho de me fazer bem. E o ser humano, desde o início, ele foi criado para ser dom, para ser doação, para ser oferta, para ser oblata. O próprio Jesus, que é a figura perfeita da pessoa humana, todo homem e todo Deus, ele chega ao ápice da sua manifestação, dando a vida em resgate de muitos. Então, quando eu me amo, deixando Deus em segundo, terceiro, quarto plano, o próximo em segundo, terceiro, quarto plano, algo está de errado, e eu provavelmente estou errando o alvo no final das contas. Bem, entendemos mais ou menos o que é esse pecado. Resumindo, Santo Agostinho diz que é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Isso é o pecado. Mais claro do que isso, talvez fique um pouco mais complicado. Não consigo, eu tentei esmiuçar esse significado. Mas não só falar do pecado. O pecado é ruim. Mas eu quero trazer outras consequências do pecado, para a gente então ser convencido pelo Espírito Santo da necessidade de fugir dele. O catecismo ainda vai falar algumas consequências do pecado. A primeira delas, no número 1488, vai ensinar a igreja sobre a primeira consequência do pecado. Aos olhos da fé, diz a igreja, nenhum mal é tão grave quanto o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. Por que será que existe fome no mundo? Por conta do pecado. Por que será que existe algumas doenças no mundo? Por conta do pecado. Por que será que existe ali desigualdade? Por conta do pecado. Não é só por um sistema político, não é por uma ideologia somente. O pecado faz isso. O pecado é o grande mal do mundo. Esses dias eu ouvi uma homilia do padre José Augusto. Ele dizia: as pessoas lavam as mãos e passam álcool em gel, e tudo isso precisa fazer, inclusive. Mas as pessoas só não têm medo do pecado, no final das contas. Se esforçam com toda a potência da sua alma, do seu intelecto, para não pegar um vírus, que precisa fugir dele, sim. Mas, como diz a leitura esses dias, nós não podemos ter medo daquele que pode matar o corpo, mas principalmente daquele que pode matar a nossa alma. E o pecado, ele faz isso. Entende? Na sequência o catecismo vai falar, 1849, fere a natureza humana. O pecado descaracteriza a pessoa humana. O homem que nasceu para amar a Deus, o homem que nasceu para amar o irmão, ele vai perdendo essa característica que nasce para ser imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem nisso, para esta realidade. O pecado distorce, desvirtua a pessoa humana na sua essência, na sua origem. É por isso que o Senhor Jesus, logo nas primeiras catequeses da teologia do corpo, vai dizer para os fariseus, quando eles perguntam se é lícito ou não abandonar a sua mulher, da carta de divórcio, ele diz: no princípio não era assim, porque o projeto original de Deus para o homem
foi perdido. Quando Deus cria o homem lá no princípio, é para que ele o adore, é em estado de santidade original. Eu lembro do pecado que desvirtua o homem, eu lembro do filho pródigo, que por conta do pecado estava se igualando aos porcos, mas que ao voltar para a casa do pai, lembra, ele volta ao princípio. No princípio não era assim. Jesus dizia, o filho pródigo volta ao princípio, à casa do pai. Uma nova aliança com o pai, as vestes novas, as sandálias do pé, tudo aquilo que nós estamos cansados de ouvir. O homem foi feito para Deus. Esse é o princípio do homem, para adorá-lo em suas escolhas, numa vida virtuosa até o céu. Mas o pecado nos faz errar o alvo. O catecismo, no número 1850, continua falando: desvia de Deus os nossos corações. É isso que o pecado faz. São João Bosco falava: quando se comete um pecado mortal, damos as costas para aquele que nos criou e nos cumulou de bens. Desprezamos a sua graça e a sua amizade. Olha só as consequências do pecado. Vai sendo convencido pelo Espírito Santo sobre essa necessidade de lutar com unhas e dentes ali desse grande mal que me aflige e que aflige a tantos, né? Eu tenho certeza absoluta. Bem, o pecado esfria a nossa fé. Santo Afonso de Ligório falava que o pecado rouba a vida sobrenatural do homem. O pecado desvirtua as boas obras, principalmente aquelas que têm a ver com amor ao próximo, porque talvez ela desvirtua o fim das nossas obras. Talvez eu comece a fazer pensando no meu próprio bem-estar, porque o demônio é astuto, né? Olha quantas consequências ruins do pecado nos levam ao apego desse mundo. Guarda essa palavra mundo. O pecado nos leva à morte eterna. Santo Afonso chama isso da desgraça do pecado. A morte eterna é o inferno, que existe. Talvez o mundo está do jeito que está porque pouco se fala sobre o inferno, inclusive. Porque nós pregadores temos nos omitido, inclusive, para falar sobre isso. Que era uma prática séculos atrás, desde o início da igreja. Para a gente entrar no ponto que eu mais quero aqui, quero finalizar falando de São Luís Gonzaga, que dizia: eu tenho uma alma, se eu a perco, eu perco tudo. Esse é o pensamento que o católico precisa ter. Fazer de tudo para salvar a sua alma. Agora vamos entrar nas estratégias para fugir dessas consequências que o pecado vai nos trazer. São Tiago disse em sua carta, no capítulo 4, no versículo 7, o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha a importância de pensar com a nossa inteligência, essa faculdade da alma que instrui a nossa vontade na busca do bem. Olha a importância de falar, de criar estratégias para fugir do pecado. Isso não sou eu que invento. O que eu vou falar daqui para frente, além de estar baseado daqui para trás, foi bem baseado no catecismo da igreja. Daqui para frente são nos ensinamentos de dois santos específicos, de Santo Afonso Maria de Ligório e de São João Bosco, mais conhecido por nós como Dom Bosco, aquele que amava a juventude. E quando eu citar Dom Bosco, ele está falando para os jovens. Se tem algum jovem ouvindo aqui, não é? Então, olha lá, ensinamentos de um santo que amou a juventude radicalmente, né? Então, resistir ao pecado, o demônio, e ele fugirá de vós. O autor da carta aos Hebreus diz o seguinte, Hebreus 12:4: ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. E eu não quero falar necessariamente sobre o sangue, mas eu quero falar do esforço intelectual
para vencer o pecado, que precisa ter, certo? Vamos pensar em formas de resistir ao mal do pecado e as suas nefastas consequências. Primeiro ponto, primeira estratégia de fugir do pecado. Primeiro eu quero falar do arrependimento, da conversão e do firme propósito. Arrependimento, conversão e firme propósito. É o primeiro ponto. Salmo 51. Lembra lá daquele apelo, um dos mais belos da Sagrada Escritura? Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado. Porque foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Olha o salmista clamando a misericórdia de Deus, um coração contrito, arrependido. Primeiro olhar para a sua própria vida, como nos ensina Santo Agostinho: conhece-te, aceita-te e supera-te. Olha para a sua vida, olha para os seus pecados, faz um bom exame de consciência, olha o que precisa mudar, não tenha medo de olhar para dentro. Eu costumo sempre lembrar da figura que eu já citei hoje, do filho pródigo, porque o começo da conversão do filho pródigo foi aquela palavra: caindo em si, ele lembrou da casa do pai. O conhece-te é cair em si, é olhar para dentro de si. Eu vou ver um monte de coisa que não presta, um monte de coisa errada mesmo, e aí, mas isso precisa gerar conversão, arrependimento e lembrar do firme propósito: Senhor, eu quero voltar a te servir, eu quero voltar a te comungar, eu quero voltar a te buscar. E aí o princípio de tudo isso é a confissão sacramental. Santo Afonso e muitos outros falam sobre a necessidade da confissão frequente. Os santos só foram santos porque se confessavam com frequência. Para o católico, quanto mais eu frequentar o sacramento da confissão, mais santo eu sou. Tem pessoas que têm um olhar, um sentido diferenciado. Vê o irmão na fila da comunhão, olha o pecador aí. De novo na fila da confissão? Sim, de novo, porque ele quer ser santo. São João Paulo II diziam, ele se confessava toda semana, toda quinta-feira. Tinha santo, né? Conta o padre Stefano Maria Manelli que se confessava, é que os padres não deixavam às vezes. Queria se confessar todo dia, antes de comungar. E eram santos, entende? Então, encontre um bom padre, que não vai te negar a confissão, e confessa pecado mortal, e aí você vai vencer o pecado mortal, confessa pecado venial, confessa o quanto você puder. Esse é o caminho da santidade. Para o católico, e para aquele que não é católico, né, se converte, porque esse é o caminho da santidade, confissão sacramental, né? Nosso Senhor fala para Santa Brígida o seguinte: para conservar o fervor é necessário se confessar com frequência. São Tomás de Aquino: a confissão não só opera a destruição do pecado, mas também faz com que ele não se repita em nós. Olha só, isso é graça do sacramento da confissão. Não é unicamente o perdão do pecado, mas quando me confesso, eu recebo a graça de Deus de ser forte contra o pecado. Deixa eu caminhar, senão não consigo, né? Tenho 10 minutos para falar os outros pontos aqui. Eu acho que eu consigo. Vamos lá. Segundo ponto. Eu não sei se você em casa está com um caderninho, anota no bloco de notas. Isso é importantíssimo. Vou contar até 3 para você pegar o seu bloco de notas do celular, para você pegar o seu caderno aí em casa, não é? Isso é importantíssimo para viver uma vida segundo o coração de Deus. Confissão sacramental, não é? Uma contrição perfeita, o exame de consciência, a contrição, a confissão e fazer um novo propósito com Deus. Tudo isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, fugir do ócio. Anota isso, fugir do ócio. Sabe o que é ócio? Ócio é justamente ali eu ficar sem ter o que fazer. Os santos ensinavam isso. São João Bosco ensinava isso para os jovens. São Francisco de Sales ensinava isso para os seus, lá na Filoteia.
Santo Afonso Maria de Ligório ensina isso em diversos livros. O que eu consultava hoje na Escola da Perfeição Cristã, por exemplo, ele cita isso. Uma bela confissão, ou melhor, uma bela direção espiritual. Veja bem, São Pedro diz o seguinte, lá no capítulo 5, na sua primeira carta, no versículo 18: o demônio nos rodeia como um leão a rugir. Ele está sempre disposto a nos atacar, a nos morder. Por isso eu preciso estar atento com todas essas estratégias. Nós temos que orar e vigiar, como nos ensina nosso Senhor. Como dizia o Cântico dos Cânticos, a amada para o seu amado: eu dormia, mas o meu coração velava. Já viu aquele termo, um olho no peixe e outro no gato? É assim que tem que ser o cristão. Orar e vigiar. Eu dormia, mas o meu coração estava atento. Cânticos no capítulo 5. A irmã Kelly inclusive canta essa música, lindo, né? Lindíssima, inclusive. Então, São Bernardo de Claraval, ele falava: tudo que fizer para evitar uma eternidade de tormentos, ou seja, o inferno, é pouco, é nada, nos ensinava São Bernardo de Claraval. E São Paulo, aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12: trabalhai na vossa salvação com tremor e temor. Inclusive dentro do ócio, que eu já explico um pouco mais, é necessário inclusive aprender a correr do pecado, fugir mesmo, né? Fugir é abrir a porta e sair correndo, fazer outra coisa, é ligar para o amigo, né? É ligar para o padre, é mandar mensagem para o irmão de comunidade. Tá difícil aqui, tá difícil de resistir. Com tremor e temor, trabalha na sua salvação. As pessoas se esforçam por tudo, menos muitas vezes para a salvação. E aí o ócio, olha só, São Jerônimo, ele nos ensinava sobre essa importância de fugir do ócio. Faça com que o demônio nunca te encontre desocupado, ensinava São Jerônimo, para vencer contra o pecado. Pega um bom livro, vai assistir alguma coisa virtuosa, liga para o amigo, o irmão de comunidade, não é? Vai assistir um bom filme, ocupa o seu tempo, faz um cronograma do dia a dia, porque se o demônio te encontrar no ócio, pode ser o motivo para a nossa queda. São Luís, conta lá São João Bosco para os jovens, que São Luís, ele estava se divertindo com os amigos, e o irmão de comunidade chegou para ele e perguntou: e se vier um anjo agora, dizendo para você que daqui a 15 minutos o Senhor Jesus vai voltar, o que você vai fazer? Ele vai falar: eu vou continuar me divertindo com os meus amigos, dizia ele, porque eu tenho certeza que essa diversão é uma diversão santa. É melhor essa diversão. Estou até com a minha blusa aqui do Senhor dos Anéis, que eu gosto, né? Foi a primeira que eu encontrei lá, mas providencialmente, né? Inclusive estou até com ela aqui, né? É uma boa leitura, por exemplo, né? O Padre Paulo fez o curso aí sobre o Senhor dos Anéis, né? Então, uma coisa boa. Não é o Guilherme que está falando, entende? Que nos ensina virtudes. Então, fugir do ócio. Preciso usar de todos os artifícios para fugir do ócio. São João Bosco falava para os jovens: eu te quero muito bem e concedo de bom grado aqueles divertimentos que não são pecaminosos. Olha só que bonito. Terceiro ponto: as más companhias. Anota aí no seu caderninho, você que está em casa, no bloco de notas, você que quer ser santo, você quer ir para o céu, quer viver uma vida virtuosa para o maior louvor da Santíssima Trindade. As más companhias. De novo, São João Bosco, Santo Afonso e outros falavam sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, São Paulo diz o seguinte: as más companhias corrompem os bons costumes. Vou repetir: as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes nós caímos no erro de, para salvar as pessoas, a alma das pessoas, nós arriscamos a nossa própria alma. É um perigo isso, né? Tem que querer salvar as almas, mas antes de mais nada as nossas, inclusive. Tem pessoas que não conseguem, que não podem ficar em meio a pessoas que não são da igreja. Vai perder a sua alma. Tem que tomar cuidado para esses pontos. O Filho de Deus precisa tomar cuidado. Eu lembro que no começo da caminhada os irmãos
contava um testemunho de um irmão, inclusive fazia parte daqui de uma das novas comunidades da diocese, que ele entrou lá no meio do prostíbulo, né? Que ele conseguiu evangelizar uma irmã que fazia programa, e ela conseguiu sair desse mundo. Um irmão da comunidade de Madeiro da Cruz tem esse testemunho forte também, conseguiu tirar da prostituição uma irmã a partir do anúncio do evangelho, né? Mas isso é para poucos. Eu, por exemplo, não me arrisco. Eu me conheço, inclusive, entende? É capaz de eu perder a minha alma. Então a gente precisa saber quem nós somos. As más companhias corrompem os bons costumes. Tem pessoas que nos levam ao pecado. Tem pessoas que não conseguem largar os vícios porque estão caminhando com más companhias. A gente precisa tomar cuidado nesses pontos. Para preservar o que se ouve e o que se pensa, eu preciso saber até com quem eu ando, aquilo que eu ouço, e aquilo que a minha consciência vai ruminar no dia a dia, entende? É importantíssimo isso. Então, passe a caminhar com pessoas que talvez não sejam tão nocivas para a sua salvação. E aí o Espírito Santo vai te indicar. Pergunta para Deus, né? Tem pessoas que você sabe que não são para você. Então foge dessas situações. Quem está falando não sou eu. Quem está falando isso são os santos, a Sagrada Escritura. Mateus capítulo 16 está escrito. O Senhor Jesus falou para São Pedro, né? Afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa as coisas de Deus. Então, até para fugir dos pensamentos errados, cuidado com o que se anda. Quarto ponto, anota aí no seu bloquinho: a oração constante, a oração frequente. Mateus 26:41, o Senhor Jesus disse: vigiai e orai, para não cair em tentação. Vigiai e orai para um motivo específico, para não cair em tentação. No Pai Nosso nós rezamos a mesma coisa: não nos deixeis cair em tentação. É por meio da oração que nós vamos vencer. Não há vitória contra o pecado, contra o mal, se eu não rezar, se eu não adorar, se eu não recorrer a Nossa Senhora, se eu não tiver uma vida interior ardente, constante, assídua. Não há vitória contra o pecado se eu não fizer isso. Deus não vai conseguir vencer na minha vida, porque eu não darei espaço para Deus. Lembra aquela palavra do Apocalipse: eis que estou à porta e bato, no Apocalipse 3? Quero dizer uma coisa: o demônio também está à porta batendo. Se eu não rezo, eu abro para o demônio e eu fecho a porta para Deus. Não é assim que Santo Afonso falava? Quem reza se salva, quem não reza se condena. E Santa Teresa de Ávila, se eu não me engano, ela dizia que quem não reza, o demônio não precisa se esforçar em nada para lançar essa alma para o inferno. Essa alma vai se lançar sozinha para o inferno. Olha só o risco que nós corremos a nossa alma por cada infidelidade cotidiana, do dia a dia, quanto aos nossos compromissos de oração. Santa Edith Stein falava: perseverar na oração e ter paciência são as chaves para fugir do pecado, fugir das ocasiões do pecado. Perseverar na oração e ter paciência. Por que paciência? Porque nós somos pecadores, né? Infelizmente essa é a nossa realidade. Tenha paciência consigo e vai lutando para viver uma vida cada vez mais virtuosa. Os 3 últimos pontos, bem curtinhos. Fugir do escândalo. O que é o escândalo? São João Bosco alertava os jovens para não levar os outros ao pecado. O escandaloso é aquele que leva o outro ao pecado. Dizia o Senhor no Evangelho: é melhor que alguém amarre uma pedra, né? Uma corda numa pedra e sobre o seu pescoço se lance no mar, do que levar um desses pequeninos, do que escandalizar um desses pequeninos. Vamos cuidar para a gente não levar as almas dos irmãos de comunidade, das pessoas que se aproximam de nós, da nossa família, para o erro, e dessa forma se aprofundar, se afundar cada vez mais no pecado. Fugir das ocasiões de pecado também indica isso. Se você não tem amor pela sua alma, ao menos tem amor pela alma do irmão.
Olhar o irmão como filho e filha de Deus é uma grande estratégia, portanto. O penúltimo ponto: fugir das más leituras e dos espetáculos imorais. São Jerônimo dizia, ou melhor, Santo Afonso ou São Jerônimo, não lembro, por mais que é um mundo de distância entre um e outro, cronologicamente falando, mas eu não lembro qual dos dois falavam isso, que o moinho moe aquilo que se coloca nele. Existiram santos na igreja que se converteram por meio da leitura. São Francisco de Assis, um dos maiores santos da igreja, se converteu lendo os evangelhos, na prisão. São Francisco Xavier, se eu não me engano, se converteu deitado numa cama, com ferimento de batalha, se eu não me engano, lendo livros espirituais. Entende? Os discípulos de Emaús voltaram para o caminho de Deus quando Jesus explicava as escrituras para eles. Cuidado com as leituras ruins que nos levam a pensar como o mundo quer que a gente pense. Cuidado com isso. Cuidado com os livros que você tem em casa. Cuidado com as coisas que você assiste aí entre os espetáculos imorais. Tem coisas que nós assistimos que a verdade é que não são para nós, porque só vai nos levar ao erro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Santo Afonso, São João Bosco, São Francisco de Sales falavam sobre exatamente isso. E por fim, eu quero finalizar essa pregação falando do último ponto, a última estratégia ali para vencer o pecado. Coloca isso com letras garrafais aí no seu caderninho, no seu bloco de notas em caixa alta. O ódio contra o mundo. E sim, o ódio contra o mundo. E não é puritanismo isso que eu estou falando aqui. Na linguagem bíblica existem 3 significados quando se cita a palavra mundo. O primeiro é o mundo criado por Deus, e é bom. O segundo é o mundo campo de missão. Lembra aquela palavra de Jesus, ide pelo mundo inteiro? É bom. O terceiro que eu quero condenar aqui, que é o pensamento das pessoas que não são de Deus. Toda aquela ideologia, todo o esforço intelectual de ser contra Deus, todo o inimigo de Deus, esse é o mundo, esse terceiro ponto. É esse mundo que nós precisamos odiar. O mundo odeia nosso Senhor. O mundo persegue aqueles que amam a nosso Senhor. E nós vamos amar o mundo. O mundo odeia a igreja. E nós seremos indulgentes com o mundo. O mundo quer perder a nossa alma. E nós o aplaudiremos. São Tiago, ele diz, capítulo 4, versículo 4: não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Todo aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus, diz São Tiago. Não há nada de ruim em odiar o mundo, nesse terceiro significado. Com isso eu encerro. 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Ame o mundo criado. Ame o mundo campo de missão. Ide pelo mundo inteiro e pregue o evangelho a toda criatura. Essas são estratégias para vencer o pecado. Feche os seus olhos, você que está em casa, até você que está aqui também, por trás das cortinas. Apesar de não ter anotado aqui, mas eu lembrei de algo importantíssimo. Tenha um bom diretor espiritual para te fazer vencer o pecado. Que pegue no seu pé, que te leve para Deus. E agora nesse momento,
certos da misericórdia de Deus. Essa pregação foi um sinal da misericórdia de Deus para você, porque a misericórdia de Deus para nós, ela se manifesta inclusive nessa fuga do pecado. Lembra o que o Senhor falou? Numa das maiores experiências narradas na Sagrada Escritura, experiências da misericórdia de Deus, que nos faz cantar as misericórdias do Senhor, é o encontro de Jesus com a pecadora, com a adúltera. Alguém te condenou, então eu também não te condeno. E aí o Senhor disse para ela: vai e não voltas a pecar. Ouvir esta pregação, anotar, fazer nota disso, é justamente ouvir esta palavra, essa segunda palavra, além do eu também não te condeno, é ouvir: vai e não tornes a pecar. Seja inteligente na luta contra o pecado. Não repita os mesmos erros que você tem cometido, repetido, para cair nos mesmos pecados. Você pode, Deus está com você. O texto que nós lemos no começo fala exatamente isso: fugir das ocasiões de pecado. O Eclesiástico, esse livro sapiencial, fala: foge das ocasiões, porque Deus te deu a misericórdia. Então, clama a misericórdia de Deus no seu coração agora: Senhor, piedade, tende misericórdia de mim, tende compaixão, eu sou um pobre pecador, eu me arrependo, Senhor, e eu quero fazer um firme propósito de voltar ao teu amor, de voltar à tua igreja, de passar esta pandemia e voltar como um galo, a confessar os meus pecados. Mas desde já eu quero firmar esse propósito de amor e de fidelidade ao Senhor e à sua igreja santa e católica. E pede a graça agora ao Espírito Santo para que você fuja do pecado, para que você fuja do mal, para que você vença, que você ore, vigie, fuja das ocasiões, dos maus livros, das más filmes, dos maus espetáculos, da infidelidade, da oração, das amizades que te levam ao erro, do ficar sem fazer nada, principalmente nesse tempo de pandemia para alguns.